Boa noite, queridos. Graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para fazer a nossa poderosa transmissão do nosso discipulado. Quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma segunda-feira poderosa, uma segunda-feira cheia de grandes expectativas nas coisas que Deus estará fazendo em nossas vidas. Ontem nós tivemos um culto sobrenatural, um culto poderoso, um culto onde a presença de Deus foi muito palpável. E eu creio que todas as pessoas que estiveram naquele culto foram ministradas, foram tocadas, foram totalmente amadas, porque o amor de Deus se manifestou. E dos irmãos tem compartilhado comigo que teve uma percepção de que é como se ele realmente tivesse essa impressão tão poderosa de que o Espírito Santo estava gemendo, estava clamando para que a igreja tivesse a revelação, para que todos sejam salvos. E manifestou-se um poder sobrenatural, queridos. E pela palavra, pela adoração e pelo momento da oração também. Amém, amados? Então, precisamos seguir persistindo, precisamos seguir avançando neste propósito de igreja. Nós precisamos seguir tendo a revelação de congregar-nos, porque através de congregar-nos, Deus nos alimenta de uma forma extraordinária, sobrenaturalmente. Por isso diz que é na unidade que Deus estabelece a sua bênção. É na unidade que Deus envia a sua bênção. Portanto, amados, eu creio que estamos no caminho certo e estamos aos poucos retomando as nossas atividades, digamos assim, né? Então, em pouco tempo, nós vamos ver como vamos estar fazendo as questões das escolas, as questões de reiniciar os processos. Amém? Então, estejam sempre orando, sempre clamando a Deus, não perdendo a sua comunhão com o Senhor. Esta noite, eu tenho uma palavra tremenda para ministrar para vocês. Não é nada diferente do que nós já tenhamos ouvido, mas é muito importante que nós possamos ter a revelação dos feitos de Deus, do que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo, e nos prepararmos para viver esse tempo, porque, amados, Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós precisamos estar prontos para ir com Jesus, para nos encontrarmos com Jesus, não sermos pegos de surpresa. Aliás, vamos falar um pouco sobre isso nesta noite também, que será parte da nossa introdução, mas depois estaremos desenvolvendo, e eu gostaria que você pudesse estar assim bem atento àquilo que Deus estará fazendo nesta noite através dessa ministração. A ministração hoje é um pouquinho comprida, eu estava preparando e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, fui escrevendo, quando vi já era um volume muito grande, e eu espero que a gente, ao término do nosso discipulado, eu possa concluir o estudo desta noite. Então, tenha as suas anotações ali para você estar escrevendo os pontos chaves, para depois você fazer o seu resumo, e o resumo é justamente para aqueles que fazem parte do grupo fechado de discipulado, né, que vocês já sabem que precisam enviar os seus resumos. Aquele que não enviar, né, depois nós vamos cortar a cabeça. Estou brincando. Ok? Todos precisam enviar, todos sabem a sua responsabilidade de discípulo. Amém? Ok. Amados, vamos orar nesse momento e vamos iniciar então nosso tempo de ministração em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, em teu nome nós oramos neste momento e declaramos, Senhor Deus, que águas vivas fluirão do nosso interior, porque temos bebido as águas que vêm do teu santuário.
temos bebido a tua palavra, temos bebido a tua presença, e não tem outra coisa que possa sair do nosso interior senão aquilo que nós temos comido e bebido, que é a tua palavra e a tua presença. Senhor, por isso, nesta noite, dá-nos a graça de nós podermos trazer este discipulado de uma forma intensa, mas de uma forma clara, para que os discípulos do Senhor possam compreender, possam entender o propósito de Deus, a palavra, ter a revelação, ter o discernimento, de entrar numa comunhão íntima, tremenda com Deus, a fim de que possamos começar a aprender verdadeiramente a viver segundo o Espírito, a andar segundo o Espírito. Senhor, nesta noite nós nos arrependemos de qualquer coisa que tenhamos feito, pensado, feito. Senhor Deus, nós pedimos perdão, Senhor, para que, Senhor Deus, de uma forma livre, de consciência, possamos falar da Tua palavra, possamos entrar numa dimensão do Espírito, Senhor, para poder impartir esta palavra no coração de cada um desses discípulos poderosos e das pessoas que estão nos assistindo nesta noite. Pai, nós oramos para que esta palavra encontre guarida, encontre ressonância em cada coração e possa causar um efeito transformador, Senhor, de mente e de coração, para que todos estejamos plenos de Tua palavra e poder experimentar tudo aquilo que o Senhor tem liberado para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te rendemos toda a honra, te rendemos toda a glória. Ajuda-nos na exposição desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, amados. Discipulado 9 de novembro de 2020. Vamos iniciar, então, esse tempo glorioso em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que, à medida que nós formos ministrando a palavra, que você possa estar interagindo ali nas redes sociais. Inclusive, eu gostaria que, se você pudesse, abra salas de vídeo para que os seus amigos do Face tenham acesso e aí nós possamos alcançar muito mais pessoas. Pegue o link desta transmissão e repasse, para suas casas de paz, repasse para as pessoas que você conhece, ou abra uma sala de vídeo para que todos os seus amigos possam estar nessa transmissão juntamente conosco, em nome de Jesus, e também possam ser edificados através dessa palavra. Pois bem, amados, a segunda vinda de Cristo é como uma coluna que, quando se revela ao seu coração, então ele lhe mantém conectado ao Espírito Santo para viver em santidade. Ou seja, é aquela coluna que nos dá o temor de Deus para estar preparados pelo Espírito Santo para que, quando o Senhor Jesus vier, nos encontre em santidade. Lembre-se que uma das marcas dos remanescentes é a santidade. Não é todo mundo que é remanescente. Remanescente é aquele que vive em santidade. Ontem nós falamos na nossa ministração de que não é possível servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Ou você serve ao mundo ou você serve a Deus. E também que não podemos ser um crente morno, porque o morno acha que está certo, acha que está santo, mas não está, porque uma parte serve a Deus e outra parte serve ao mundo. E a palavra do Senhor diz que o coração de ânimo dobre não espera receber coisa alguma do Senhor, porque tem a mente dividida e o seu coração está dividido. É um coração que vai para um lado, que vai para o outro e nunca se afirma na verdade. Não espere, diz o texto, que esse homem que tem esse coração receberá algo
do Senhor. Portanto, precisamos aprender, queridos, como igreja. Nós temos liberado muitas palavras relacionadas à vida de santidade com o Espírito Santo. Falamos de processo da nossa vida. E, portanto, amados, precisamos ter isso em mente e em conta, porque Jesus vai vir buscar os santos dele. Os santos dele, aqueles que viveram, aqueles que pagaram o preço pela santidade. João capítulo 14, versículo 26, um texto extremamente conhecido, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E note o que Jesus está dizendo aqui. Lhes fará lembrar de tudo aquilo que eu lhes disse, de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, diz em outra tradução. Ou seja, o Espírito Santo é necessário na nossa vida de uma forma potencializada para que ele nos faça lembrar dos ensinamentos de Cristo, para que ele nos aconselhe, para que ele nos revele e nos faça viver essa vida em santidade pelo Espírito Santo. Portanto, ele nos irá lembrar constantemente, por exemplo, sobre as consequências do pecado, sobre o juízo, sobre a grande tribulação, sobre a morte eterna. Amados, Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Se você ler as Escrituras, você vai ver que Jesus, ele falou muito mais do inferno do que do céu, do que espera aqueles que não creem, aqueles que não aceitam, porque é muito sério isto. A Bíblia diz que aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Já está condenado. Então, para o mundo, essas coisas que nós falamos sobre santidade estão desatualizadas, estão antiquadas. Por isso, segundo essas pessoas, precisa ser reformatada para atualizá-la aos nossos dias. Enquanto muitos pregam sobre investimento, prosperidade, expansão, sim, amados, tudo isso é muito importante, porque o reino de Deus, ele é amplo. O reino de Deus fala de riquezas, fala de prosperidade, fala de investimentos, mas essa não é a essência da nossa vida. Isso não é a nossa busca. A nossa busca tem que ser pela presença de Deus, pela intimidade com Deus, para vivermos a vida do Espírito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e depois a prosperidade, os investimentos, os negócios virão como acréscimo, como um incremento sobre as nossas vidas. Não deve ser a nossa busca principal. A nossa busca principal é buscar o reino de Deus e a prática da sua justiça, para que então todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós nos alcancem. Mas não podemos esquecer. Por isso, amados, não podemos esquecer que o fundamento da nossa fé, escute isso, o fundamento da nossa fé tem a ver com a segunda vinda de Cristo. E por isso precisamos estar preparados para esse grande dia. Então, vamos falar um pouquinho a esse respeito nesse momento. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 6, diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar. Escute, o noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono, então adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. E o grito era este: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Amados, as 10 virgens aqui
representam a igreja de Cristo. E diz que a igreja, que são as 10 virgens, saíram para encontrar-se com o noivo. E aqui tem duas coisas importantes que precisamos notar. O texto fala, número 1, de prudência, e número 2, fala da insensatez. Fala de 2 tipos de igrejas que Jesus encontrará no dia em que ele vier buscar os remanescentes. Ele vai encontrar uma igreja que é prudente e ele vai encontrar outra igreja que é insensata. É o que a Bíblia está dizendo. Então, uma das características da igreja dos remanescentes é a prudência. É a prudência. Olha o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 17. Ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei que seja ou qual seja a vontade do Senhor. Amados, o tempo é o bem mais valioso que temos. O tempo. Por isso Paulo está dizendo aqui, cuidem da maneira como vocês estão andando. Aproveitem bem o tempo, as oportunidades. Vivam prudentemente como sábios e não como nécios, que desperdiçam tempo de vida. O bem mais precioso que um ser humano tem é a sua vida. E Paulo diz que você e eu precisamos aprender a viver prudentemente como sábios e não como nécios. A prudência não é sinônimo de covardia. Escute isso. A prudência não é sinônimo de covardia. A prudência é sinônimo de sabedoria, de sensatez, de agir sabiamente e não covardemente. A prudência aqui na palavra significa antecipar-se diante das coisas que irão ocorrer. Veja que coisa interessante. Por isso, nós devemos buscar a nossa intimidade com Deus através do temor a Deus, porque é ali que Ele revela sua sabedoria e nos mostra as coisas que irão acontecer. Então, começa a nos antecipar e nós vivemos antecipadamente. Quando acontece a situação, nós já estamos preparados para enfrentar aquela situação e passar por aquela situação e vencer aquela situação. A prudência aqui na palavra significa antecipar-se diante das coisas que irão ocorrer. Por isso, a necessidade de uma intimidade profunda com o Espírito Santo. O que a Bíblia está nos dizendo, queridos, é que não podemos ser surpreendidos naquele dia. Não podemos ser surpreendidos. E muitos dos que estão me ouvindo agora não poderão dizer: puxa vida, que pena que o pastor Humberto não nos ensinou. Fomos pegos de surpresa. Se você atentar às ministrações, aos ensinos, à palavra, a tudo que nós temos servido à igreja, amados, nós estamos preparando uma igreja de remanescentes que não serão surpreendidos, que quando Cristo vier, saberemos que o tempo chegou, que a hora chegou de voltarmos para nosso lar, para nossa casa na eternidade. Por isso, amados, o Espírito Santo está em nós justamente para nos preparar para esse momento. E desde então, a sua missão é nos precaver. A missão do Espírito Santo na nossa vida é nos precaver, nos avisar, nos antecipar para estarmos preparados pela revelação da palavra. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uau! O Espírito Santo, a sua missão é nos sustentar, nos aconselhar, nos fazer lembrar de tudo que Cristo nos ensinou, nos preparar, nos ensinar como orar. Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só que Ele só consegue fazer isso na nossa vida quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que o processo de transformação pelo Espírito Santo aconteça na nossa vida. Portanto, queridos, não se contamine com a mentalidade do mundo. Cuidado! Nunca na história houve um som tão enganoso como em nossos dias. Tantas vozes, tantas informações distorcidas e desfocadas da verdade que é a palavra de Deus. Amados, e o que mais nos impressiona é ver a muitos cristãos que não oram mais, não adoram, não se congregam porque estão cansados, estão desanimados, estão desfocados do seu propósito. É impressionante. E enquanto isso, Jesus já está voltando e muitos filhos de Deus estão totalmente desfocados. Estão alheios, achando que o pouco azeite que lhes resta de sua intimidade com Deus será suficiente, achando que aquela fé pequenininha que eles têm será suficiente. Não, queridos, não vai alcançar, não vai conseguir. Precisamos estar com o nosso tanque cheio para poder chegar até o encontro com Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que não será. E temos como exemplo essa parábola que Jesus nos relata das 10 virgens. 5 conseguiram chegar porque tinham excesso, mas 5 não conseguiram, porque na hora que o noivo se aproximou, lhes faltou óleo, lhe faltou vida do Espírito Santo, lhe faltou revelação, lhe faltou discernimento, lhe faltou preparação para aquele momento. Foram pegos de surpresa. 5 estavam prontas, mas as outras 5 não estavam prontas. Devemos tomar muito cuidado com o espírito do mundo. Amados, nós temos falado muito a respeito disso. Preste muita atenção, queridos, porque facilmente somos seduzidos pela serpente, pela astúcia. Porque com astúcia convence o coração humano a desviar-se dos propósitos eternos que Deus tem para a sua vida. Somos influenciáveis. Escuta, igreja. Por causa da nossa essência humana, por causa da nossa natureza que se corrompeu por causa do pecado, somos facilmente influenciáveis. Por isso a serpente age com astúcia no mundo hoje, enganando milhões, milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. E infelizmente, muitos cristãos no mundo inteiro também estão sendo enganados por Satanás, com o propósito de corromper a sua sincera e pura vocação de Cristo, em Cristo Jesus. Ele corrompe a nossa adoração, ele corrompe a nossa devoção a Deus, ele corrompe a nossa oração, ele corrompe o nosso costume, ele corrompe a nossa vida, o nosso coração, nos enganando, achando que estamos servindo a Deus, mas não, estamos servindo a outro Deus, a outro Cristo, a outro Jesus, e não a Jesus da palavra. Qual é o sinal desse engano? Qual é o sinal desse engano? Mantém as pessoas numa confusão mental. Veja se você se identifica numa destes sinais. Quais são os sinais desse engano? Então, a serpente, com a sua voz
enganosa, com a sua voz enfeitiçada, ela vem para manter as pessoas numa confusão mental, espiritual e emocional. Ou seja, mantém as pessoas adormecidas, cansadas, mantém essas pessoas infrutíferas, estéreis, sem vontade de fazer as coisas. Mantém essas pessoas num estado de letargia espiritual. Portanto, amados, todos os filhos de Deus que são prudentes, minha palavra para você nesta noite é: preparem-se. Preparem-se. A prudência de que a Bíblia está falando aqui é em relação ao grau de intimidade que temos para com o Espírito Santo. Deus não considera a nenhum de seus filhos como prudentes sem uma verdadeira intimidade contínua e crescente com seu Espírito. Portanto, se nós queremos ser considerados filhos sábios, prudentes, precisamos ter intimidade de uma forma crescente e contínua com o Espírito Santo de Deus. Quando não há essa intimidade com o Espírito Santo, Deus considera, escute isso, Deus considera aquele filho, aquela filha insensato ou insensata. E será surpreendido. Vai ficar para a grande tribulação. Significa que essa pessoa insensata será surpreendida no último dia quando Jesus voltar, como aquelas 5 que estavam sem óleo nas suas lâmpadas. É importante, queridos, a igreja de Cristo, escute, a igreja de Cristo não está no mundo para entreter aos adormecidos, mas para despertar aos valentes. Aleluia! Infelizmente, temos muitas igrejas em todo o mundo que seus cultos são de entretenimento, com grandes cantores, com grandes shows, com grandes oradores, mas não tem o Espírito Santo coordenando, transformando vidas, tocando vidas. Por isso, a igreja de Cristo não está no mundo para entreter os adormecidos, mas para despertar os valentes. Aleluia! Amados, o espírito de Dalila, na história de Sansão, tem adormecido os filhos de Deus, e por isso devemos estar plenamente conectados com o Espírito Santo, para não sermos pegos adormecidos. Escute isso, amados. Já é tempo de romper com esse espírito de adormecimento espiritual na igreja. Já é tempo de entrar na ofensiva contra esse espírito que produz insensatez. O espírito de adormecimento te levará para a grande tribulação. Escute, igreja. O espírito do adormecimento te levará para a grande tribulação. Por isso, se você quiser se livrar da grande tribulação, livre-se do espírito do adormecimento. Comece a orar, comece a jejuar, ouça a voz de Deus através da sua palavra, obedeça, pratique a palavra de Deus, sirva no reino de Deus por amor, por revelação, mantenha uma constante e contínua comunhão com o Espírito Santo, priorize as coisas de Deus na sua vida. Porque se não estivermos conectados com o Espírito Santo, seremos pegos de surpresa na vinda de Jesus Cristo. Seremos pegos. E aí, já será muito tarde. Aí, já será muito tarde. A partir de então, nos restará superar. Escute. A partir de então, os remanescentes já foram embora.
e nos restará superar a grande tribulação, o que será muito difícil. Sabe por quê? Porque Espírito Santo não haverá mais na face da terra. E as pessoas terão que se manter pela sua fé que foi gerada no tempo que o Espírito Santo estava em operação no mundo. Uau! Que tremendo e que coisa triste isso aqui. Ou seja, a pequena fé que você teve e você não subiu é a fé que vai te sustentar e que vai levar você a declarar a Jesus no tempo da grande tribulação. Se será suficiente ou não, não sabemos. Porque o anticristo vai te oferecer muitas coisas para você sair dessa fé. E se você confessar, você será morto na grande tribulação. Que difícil será. Que difícil. Portanto, amados, se não estivermos cheios do Espírito Santo, é impossível ter uma vida de santidade. É impossível manter uma pureza em nossa mente e o nosso coração. É impossível que tenhamos relacionamentos saudáveis sem o Espírito Santo. É impossível ter o temor de Deus em nosso coração. É impossível servir no reino como para o Senhor, se o Espírito de Deus não estiver transbordando em nosso coração. A prudência, hoje em dia, é ter nossa lâmpada acesa, é ter nossa lâmpada cheia e acesa. Quando nós temos a nossa lâmpada acesa, vai gastando óleo e o óleo precisa ser reposto. Por isso precisamos ter uma vida contínua e crescente no Espírito Santo. O propósito do inferno é adormecer esta geração. E nunca vimos tanto adormecimento como nesta geração. Está tornando as pessoas insensíveis. Por isso, as pessoas estão ignorando absolutamente a Deus. Há um espírito de adormecimento espiritual. Ignoram totalmente as coisas espirituais, apegando-se aos sentimentos, pensamentos e emoções para satisfazer os desejos da carne e não do espírito. Portanto, preparem-se, cuidando de suas lâmpadas. O texto diz, à meia-noite, aqui tem uma revelação, à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E aqui nós temos uma revelação. Isso significa que quando o noivo veio, a escuridão foi mais intensa. À meia-noite é onde a escuridão se acirra. O momento mais escuro da terra é a meia-noite. Ou seja, no momento de maior insensibilidade, onde nós estamos em nossas camas plenamente adormecidos. No momento de maior adormecimento, queridos. Justamente quando as pessoas menos esperavam, veio o som. O noivo está chegando. O noivo se aproxima. Esse som irá soar. Escuta, igreja. Esse som irá soar. E somente os que estiverem com as suas lâmpadas cheias poderão entrar. Somente aqueles cujas lâmpadas estiverem cheias poderão entrar. É a igreja que terá que sair para o encontro com Jesus. É a igreja que sairá para encontrar-se com Jesus Cristo ao som da trombeta. E a Bíblia diz, escute, e a Bíblia diz que ali haverá grande clamor e de grande lamento. De quem? Quem
vai clamar? Quem vai lamentar? Escute, aqui tem uma revelação. Sabe de quem? Dos cristãos insensatos. Dos cristãos que não levaram a sério a vida com Deus. Dos cristãos que foram mornos. Dos cristãos que achavam que estavam salvos, mas continuavam com seus pecados, continuavam com sua mente não renovada, não se despiram do velho homem. Esses vão clamar e vão ter grande lamento no dia do arrebatamento, porque eles não subirão. E eles vão saber que o arrebatamento já chegou e que eles não foram, que eles ficaram. Eles saberão que Jesus já veio. Sabe por quê? Porque eles foram avisados, mas não se prepararam. Os outros não convertidos, as pessoas incrédulas, as pessoas que rejeitaram a graça, a Cristo, nem se darão contas. Nem se darão contas. João capítulo 14, versículo 3 diz assim: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, qual é o fundamento da nossa fé? Escute, discípulos. Qual é o fundamento da nossa fé? O fundamento da nossa fé é quando Jesus disse: voltarei e os levarei. Essa é a nossa esperança. Que Ele vai voltar para nos levar. Para que onde Ele esteja, nós estejamos com Ele. Por toda uma eternidade. Uau! Por isso estamos esperando a Jesus. Por isso estamos esperando a Jesus. Porque Ele nos prometeu. Ele nos prometeu que voltaria e que nos levaria. Então, esse é o fundamento da nossa esperança de fé. Ele vai voltar e Ele vai nos levar. Os nossos corações devem estar conectados, por isso, com a promessa da vinda de Jesus Cristo. Aleluia! Quantos podem me dizer amém? Mateus 24, 42 a 44 diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, aqui vem a revelação, assim também vocês, discípulos, precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Uau! Ser prudente significa estar preparado. Ser prudente significa não ser surpreendido, porque o Filho do Homem, Cristo Jesus, certamente, isto é fato, isto é absoluto, isto é verdade, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Não tenha dúvida disso, amados. De fato, podemos afirmar, Jesus está voltando. Mateus 24, versículo 45 e 46 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? E aqui vem a revelação desse texto. Feliz o servo. Uau! Feliz o discípulo, a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar.
Que tremendo! Feliz é o servo. Sabe o que significa isso? Aquele servo prudente. Aquele servo fiel, sensato. Aquele que correspondeu ao encargo que recebeu de Deus para cuidar a sua casa, para dar alimento no tempo devido, para se esmerar, para evangelizar, para colocar as pessoas no seu processo, para convidar as pessoas para terem um encontro com Jesus, aqueles que serviram a seus irmãos, aqueles que usaram seus dons, talentos em prol do reino de Deus para beneficiar o corpo de Cristo. Amados, esses terá sido achado por Deus como um servo feliz. E quando Deus diz servo feliz, Ele está falando de servo prudente, servo fiel e sensato. Uau! Ou seja, escute, Jesus chamará aos que foram fiéis e que mantiveram a sua fé em Deus através da obediência à palavra e na intimidade com o Espírito Santo, desenvolveram o ser servo prudente. Quem desenvolve em nós essa prudência, essa sensatez, é a vida do Espírito Santo em nós. Mas veja o que vai acontecer com os insensatos. Versículo 48 a 51 do capítulo 24 de Mateus. Diz assim: mas suponham, escute, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora, e então começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Então o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Está falando do inferno. O insensato, amados, diz em seu coração, escute isso, esse texto é muito tremendo, e você e eu precisamos ter esta revelação para sermos considerados prudentes diante do Senhor. O insensato diz em seu coração: já que meu Senhor demora, Jesus está demorando para voltar, então vou continuar fazendo os meus pecadinhos. Aí quando pecar, volto à igreja, confesso, aí está tudo bem, depois eu peco de novo, aí eu vou na igreja, confesso, Jesus não voltou ainda, nada está acontecendo, eu estou bem, não tenho nenhuma doença, nada está acontecendo na minha casa, nada está acontecendo na minha família. Continua com seus vícios, continua com suas saidinhas para fornicar, para adulterar. Continua vendo sua pornografia, continua a viver sem santidade nenhuma, e depois ainda diz em seu coração: quando voltar o Senhor no dia, vai dar tempo de me arrepender, afinal de contas, Deus é amor, Deus não vai me condenar. Esse é o maior engano no mundo. As pessoas só dizem: Deus é amor. Mas se esquecem de que o amor tem duas definições importantes na palavra de Deus. O verdadeiro amor que vem de Deus significa duas coisas. Número 1, significa perdão. Significa perdão. O amor de Deus significa perdão, igual à graça de Cristo. Segunda definição, significa juízo por ter desprezado a graça de Cristo. Por ter desprezado a graça de Cristo. O amor de Deus tem condições, e a condição é obedecer à palavra de Deus. E muitos não querem obedecer à palavra de Deus, mas declaram que Deus é amor,
para justificar os seus pecados e a sua forma de pensar e de expressar. O amor de Deus não está conivente com o pecado. O amor de Deus não convive com o pecado. Ele quer restaurar o pecador, perdoá-lo dos seus pecados, restaurá-lo para livrá-lo, para tirá-lo do juízo eterno. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Então escutem, amados. A palavra de Deus nunca perdeu a sua vigência. Jesus disse, no versículo 35 do capítulo 24 de Mateus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E Jesus é o verbo, e o verbo é a palavra, e a palavra é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Deus não irá tolerar que haja no coração amargura, que haja no coração ressentimento, que haja no coração falta de perdão. Amados, Deus não irá tolerar, porque o próprio Jesus disse, se vocês não perdoam as pessoas que lhe ofenderam, nosso Pai também não perdoará os teus pecados. Porém, o remanescente é determinado. O que o remanescente faz? Ele vai sentido contrário ao curso deste mundo. Ele vai sentido contrário à corrente deste mundo. O que o remanescente faz? O remanescente purifica-se para viver na presença de Deus. É perdoador, não guarda rancor, não guarda ressentimentos, vive pela fé, ajuda os outros, serve no reino de Deus sem esperar recompensa, ama as coisas de Deus, ama seu próximo, evangeliza as pessoas, vivifica as pessoas pela palavra, dá seu testemunho de vida, leva encorajamento aos desanimados, ora pelos enfermos, desenvolve seus dons e seus talentos em prol do crescimento do reino de Deus. Essa é uma marca de uma determinação do remanescente. E ainda diz, escute, eu estou determinado, não deixarei que os costumes do mundo me contaminem, me transformem, que mudem a minha maneira de pensar em relação a Deus. E ainda diz o remanescente, não pagarei mal por mal, porque o meu coração não é mau diante de Deus. Aleluia! Aleluia! Quantos podem dizer amém? Quantos de vocês já ouviram falar na expressão tem que pagar um preço? Tem que pagar um preço. Ou de repente, para quem gosta de esportes, tem que suar a camisa. Tem que suar a camisa, tem que dar sua vida pelo time. Existem muitas coisas, amados, que precisam revolucionar a sua vida. Temos que tomar cuidado com o evangelho da hipergraça. Porque o evangelho da hipergraça diz que não há mais preço a ser pago. Escute. Não há mais preço a ser pago. Porque Deus tem um amor tão grande, tão sublime, que não precisa mais de santidade. Esta é uma das mentiras que irão deixar a muitos crentes na grande tribulação. E talvez na grande tribulação, muitos vão perder a sua salvação, porque pensaram desta maneira. O Evangelho de Deus, queridos, é o poder para vencer o pecado em nossa vida. E para isso, sim, há um preço. Há um preço. E sabe qual que é o preço? Santidade. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para remover todos os nossos pecados, mas nos deixou a santidade para manter a remissão dos nossos pecados. Toda pessoa que está na posição correta
vivendo em santidade, é porque tem uma vida de oração. Aleluia. Escute. Toda pessoa que está na posição correta, vivendo em santidade, é porque tem uma vida de oração. Qual é o argumento da maioria das pessoas hoje em dia? Escute isso. Sabe o que? Sabe o que as pessoas dizem? Não tenho tempo. A expressão não tenho tempo faz parte da astúcia dos argumentos da serpente, que é Satanás. Não tenho tempo. É o que ele sopra nos seus ouvidos e que a sua boca fala. Você é convidado para a oração. Não tenho tempo. Você é convidado para orar. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Você é convidado para assistir um culto. Não tenho tempo. Você é convidado para ter um tempo de relacionamento com seus irmãos da igreja. Não tenho tempo. Não tenho tempo. O que significa a expressão, queridos? Não tenho tempo. Escute, porque aqui tem coisas espirituais envolvidas nessa simples frase. Não tenho tempo. Não tenho tempo é uma palavra, uma frase dissimulada para dizer não tenho fé. Não tenho tempo é uma palavra dissimulada, é o sopro da serpente enganosa que bromeia, que entorpece a tua mente, simplesmente para justificar que você não tem fé para orar. Por isso, muitos não oram. Por quê? Porque não têm fé. Porque se tivessem fé, sua vida 100% seria uma vida de oração. Por que quando nós convidamos para um grupo de oração, por que os intercessores das igrejas é minoria? Porque a maior parte das pessoas, queridos, não tem fé. Se apoiam na oração dos outros, se apoiam na oração do seu líder, do seu pastor, de outras pessoas, mas não se apoiam na sua própria oração. Por quê? Porque não tem fé. Ou seja, não tem tempo para orar, para desenvolver fé. É uma palavra dissimulada. Toda pessoa que diz não ter tempo para orar está confessando diante de Deus de que não tem fé. Então, vamos tentar responder algumas perguntas aqui. Se não tem fé, como irá conseguir algo de Deus? Como alcançará todas as promessas do Pai? Como terá a revelação da paternidade? Como terá a revelação de congregar-se? Por isso que muitos deixam de congregar-se, porque não têm fé. Como fará a obra de Cristo na evangelização das pessoas? Como poderá servir no reino? Como irá querer prosperar segundo a riqueza da glória que está em Deus? Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Uau! Discípulos, escutem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que muitas pessoas fogem da presença de Deus, fogem dos cultos, fogem dos retiros de libertação. Tantas pessoas que vão fazer retiro de libertação, mas quando se confrontam com o poder das trevas e o poder de Deus vem para libertá-los, fogem porque falta fé. Falta fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Aqueles que têm fé são recompensados. Nunca
Ninguém irá dizer, não quero orar. Nunca. Nunca as pessoas dizem, não, eu não quero orar. Não, eu não quero orar. As pessoas não falam isso. Mas usarão de maneira dissimulada a frase, desculpe, que eu estou apurado, não tenho tempo. Não tenho tempo. Já tenho outro compromisso. Já que eu me programei já outra coisa. São desculpas dissimuladas, cheio de veneno da voz da serpente que com astúcia engana o coração do homem. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Todos os celulares, inclusive o meu, tem um dispositivo que diz quanto tempo de uso você tem todos os dias. Todas as semanas. Te manda um resumo. Hoje você ficou 8 horas na internet. Hoje você ficou 12 horas na internet. Hoje você ficou 6 horas na internet. Vai ouvindo. Você irá se surpreender com a quantidade de tempo que você dá para as redes sociais através do seu celular. E tenho plena convicção que não é para ler os aplicativos da Bíblia que tem no seu celular, ou de repente de você pegar o YouTube ou o Face e ficar assistindo os cultos que você não participou. Mas você está vendo as fotos de fulaninho, ciclaninho, está vendo, né, um monte de besteiras e de frases de outros deuses que estão ali alimentando a sua mente. O meu celular me acusa, escute. O meu celular me acusa de que estou mentindo quando digo que não tenho tempo. É claro que eu tenho tempo. É claro que eu tenho tempo. Isso não é não ter tempo. Sabe o que isso significa? É não ter fé para orar. É não ter fé para orar. Amados, hoje em dia existem muitas coisas que substituem a nossa fé. Existem muitas coisas que estão substituindo a nossa fé. Escute isso por gentileza, mas não me mal interpretem. Escute com muita atenção e com revelação. Por exemplo, eu e a minha esposa como pastores, nós estamos aqui para servir as pessoas. E essa é a razão pela qual deixamos de lado toda a nossa carreira profissional, nossa futura gorda aposentadoria, que ao longo dos anos poderíamos ter conquistado. Abrimos mão do nosso próprio lazer muitas vezes para servir as pessoas. E somos um homem e uma mulher de oração. Nós oramos, queridos. Nós oramos. E não só porque somos pastores, porque em primeiro lugar, antes de ser pastor, nós somos filhos de Deus. E nós amamos a Deus e nós fazemos tempo diante de tanto volume da nossa agenda. Nós fazemos tempo para ter tempo de oração como casal, como indivíduo, como família. Mas vejam a seguinte situação e não me mal interpretem, por favor, escute. Muitas pessoas buscam primeiro conversar com o pastor antes de orar a Deus. Muitas pessoas estão na expectativa de que o pastor tenha respostas para solucionar todos os seus problemas. Eu quero que você entenda bem o que eu quero aplicar aqui. Não devemos esquecer de que somos membros uns dos outros perante Deus. Apenas mudamos a nossa função no corpo de Cristo, mas a nossa posição diante de Deus, estamos todos em pé de igualdade. Portanto, em primeiro lugar, disse Deus, busque o reino, busque Deus. Quando você tem um problema, ore a Deus.
Quando você tiver uma situação, clame a Deus. Rosto em terra, joelho no chão, clame a Deus. Jeremias 33, versículo, Jeremias 29, 33, diz assim: clama-me e eu te responderei. E te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Sabe por que as pessoas fazem isto? Porque não têm fé. Porque não tem fé. Se apega na fé dos outros. Por isso, para nos diferenciar, escuta, amados, para nos diferenciar, temos o poder da oração através da fé para crescer. É por isso que no corpo de Cristo tem irmãos que prosperam mais, tem irmãos que compram sem dinheiro, tem irmãos que são abençoados, tem irmãos que vão para frente, tem irmãos que colhem onde plantaram, tem irmãos que colhem onde não plantaram. Por quê? Porque são irmãos que têm uma vida de oração, e a oração leva a ter fé em Deus. Por causa da fé em Deus, que o processo da nossa oração se potencializa através da unção do Espírito Santo. E aí nós começamos a entrar numa dimensão onde Deus começa a nos revelar coisas grandes e ocultas que não conhecemos, que nós não conhecemos. Para nos diferenciar, temos o poder da oração. O poder da oração através da fé. Nós só oramos porque temos fé. Eu só oro porque eu tenho fé. Eu oro pelo enfermo porque eu tenho fé. Eu sou pastor porque eu tenho fé. E olha que fé. E olha que fé. Para ser pastor precisa ter muita fé. Precisa ter um chamado. Vejamos o que diz Deus a respeito disso pela sua palavra. Hebreus 10:38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Deus não se alegra dos incrédulos. E quando falo incrédulos, não estou falando da pessoa que não é salva, estou falando de crentes que são incrédulos. Até incoerente dizer crente. Crente significa que crê, mas não sei no quê. Mas em Deus não crê, por isso não ora. A sua vida de oração define o tamanho da sua fé. Escute. A sua vida de oração define o tamanho da sua fé. Tiago 5:16 a 18. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E depois dá o exemplo aqui, diz: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e a Bíblia diz que não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Outra vez ele orou, e o céu enviou a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Mas Elias era igual a mim, era igual a você, só que ele era um homem que tinha fé em Deus, e por isso orava a Deus, e Deus o respondia. Muitas pessoas veem a pastores como solucionadores dos seus problemas, não dão crédito a Deus. Por exemplo, quando dizem: foi o pastor que orou por mim, por isso eu fiquei curada. Foi o pastor que me ungiu, foi o pastor que repreendeu, foi o pastor que tocou em mim e eu fiquei tudo arrepiada e por isso fui curada. Não, queridos, não. Esse tipo de pensamento é o evangelho falso. Porque você acaba idolatrando uma pessoa só porque prega bem, só porque é bonitinho, só porque é isso, só porque traz palavra para você, só porque ora por você. Não, queridos, isso é um falso evangelho. A minha oração e a minha fé tem que ser em Deus, porque é Ele que realiza o milagre na minha vida. Quando agimos dessa forma, isso denota falta de fé. E Deus nos deu o poder da oração para termos comunhão com Ele e assim encontrar a chave da nossa prosperidade no espírito, no corpo, na alma e em todas as coisas que
a nossa vida requer. Quando oramos, estamos deixando nosso eu de lado. Escute isso. Quando estou orando, eu estou matando o velho homem, porque estou colocando a minha fé naquele que tudo pode, naquele que pode transpor situações, circunstâncias na minha vida. Então estou deixando de lado o meu eu, que é a oposição a Deus. O meu eu é a oposição a Deus. E então quando eu oro, eu fico olhando agora para as coisas sobre outra perspectiva, sobre a perspectiva do meu Pai Celestial, onde existe uma verdade, onde tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz que Jesus, ele orava constantemente. Jesus orava constantemente. Interessante, queridos, porque o Filho de Deus, apesar da posição que ocupava em seu estado de homem, demonstrou um grande exemplo, orando em todos os momentos. Jesus foi o homem de oração em todo momento, queridos. Você pode ver Jesus orando em situações importantes, por exemplo, por ocasião do seu batismo, que o preparou para ser tentado no deserto. Antes de escolher seus 12 apóstolos, Jesus também orou para que ele tenha revelação, e o Pai mostrou para ele quem deveria ser seus discípulos. Também quando ele esteve lá no Monte da Transfiguração, ele foi para orar e houve uma revelação dos céus naquele lugar. Também, antes dele ir para onde morava Lázaro, para visitá-lo, fazia 4 dias que ele já estava morto. Mas o nível de oração que Jesus carregava dentro de si, deu-lhe poder e autoridade sobre a morte para trazer Lázaro à vida novamente. Na última ceia, Jesus reunindo-se com seus discípulos para fazer a ceia do Senhor, ele também orou ali. E orou em todos os momentos. Amados, essas menções são apenas alguns momentos que Jesus orou, mas existem diversas outras passagens na Bíblia que mostram Jesus orando continuamente, e em quase todas elas, sempre, escute isso, de madrugada. Jesus acordava 3 horas da manhã para orar até as 6. Quando dava 6 horas da manhã, já o sol começava a raiar. Aí ele acordava seus discípulos e dizia: vamos para aquela vila. Há muitos enfermos nos esperando. Mas ele já estava orando das 3 da manhã até as 6 da manhã. 3 horas, pelo menos, diariamente Jesus orava. E quando ele terminava, se apartava dos seus discípulos no início da noite para orar, não sei até que horas. E depois, novamente, às 3 da manhã, ele acordava, ia a um lugar isolado e orava a Deus. Por isso o salmista Davi, antes mesmo de Jesus, ele teve esta revelação. Em Salmo 63, versículo 1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Uau, que revelação tremenda do salmista. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em terra seca e cansada, onde não há água. Ele estava no meio do deserto, desesperado por um livramento do Senhor, e então ele ora a Deus, e ele acorda de madrugada e diz: Senhor, de madrugada te busco, porque sei que de madrugada eu te encontro. De madrugada eu te encontro, Senhor. E aí Deus o abençoava poderosamente. Queridos, quando Jesus orava, escute, quando Jesus orava, buscava estar constantemente debaixo da vontade de Deus, manifestando que a sua alma necessitava estar 100% guiada por Deus para cumprir o seu propósito.
Que tremenda revelação aqui. Orar para que 100% da tua alma esteja sendo guiada por Deus para cumprir o teu propósito. Que coisa tremenda isso. O propósito da oração, queridos, é nos conduzir a ser guiado por Deus de maneira sobrenatural. E não pela nossa alma, que sempre busca o natural. A nossa alma se inquieta porque vê o natural, não vê o sobrenatural. Por isso, a oração é um instrumento, é uma ferramenta, é uma arma espiritual poderosa em Deus para sujeitar a nossa alma e assim cumprir o nosso alinhamento, o nosso prumo com a vontade de Deus. Por isso, jovens, é possível ter uma vida de santidade antes do casamento. É possível. É possível. É possível ser santo. É possível não ser corrompido. No sábado, eu dei meu pequeno testemunho que quando fui jovem, eu fiz 2 faculdades e no meio da universidade, no meio de todos aqueles colegas, tudo revolucionário, tudo de esquerda, tudo isso contra o governo, todo mundo rebelde. Queridos, eu não comia a comida deles. Eu fui como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que se alimentaram da sua comida própria. E a sua própria comida era a comida da palavra de Deus. E por isso não se contaminaram e cresceram como grandes sábios no reino de Nabucodonosor e depois no reino da Pérsia. Não se contaminaram. É possível, quando estamos cheios do Espírito Santo, ficamos invisíveis aos olhos de Satanás. Satanás não pode nos tocar, porque Deus cria um muro de proteção por nós, assim como fez com Jó. Satanás disse para Deus: seu servo Jó não posso tocar. O Senhor abençoa em tudo que ele faz. Como poderei ultrapassar o muro de proteção que o Senhor colocou ao seu redor? É assim que acontece quando estou cheio do Espírito Santo, quando tenho intimidade com Deus, quando eu oro a Deus, porque eu tenho fé. E cada resposta de oração aumenta, ativa a minha fé para orar mais. Para orar mais. O propósito da oração é nos conduzir a ser guiados por Deus. Deus nos deu autoridade espiritual, queridos, para ter poder através da nossa oração. Quando ele declarou lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17 a 18, diz: e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Quem vai expulsar demônios? Aquele que ora. Aquele que tem fé e por isso ora. Vai expulsar demônios, vai falar novas línguas, pegarão em serpentes, beber alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É a manifestação do poder, queridos, através da oração por causa da fé. Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus veio ao mundo? Talvez a sua resposta seja para nos salvar. E não está errado. Mas eu tenho outra definição. Por que Jesus veio ao mundo? Sabe por que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo por uma razão fundamental. Qual é essa razão? Escute. Levar você até o Pai Celestial. Por isso que quando Jesus morreu, naquele momento que ele disse, está consumado, entrego na tua mão o meu espírito, o Senhor está dizendo, aliás, Deus, a Bíblia diz que o véu se rasgou, que separava. O véu se rasgou, porque o véu separava o homem de Deus. E Cristo veio para romper o véu e nos dar livre acesso ao trono da graça para encontrar nosso oportuno socorro diante do Pai.
Jesus veio ao mundo para nos dar acesso ao Pai Celestial. Está vendo por que você precisa orar e ter fé? Porque você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Você já não precisa de intermediários humanos. Você só precisa ter a Jesus no teu coração, que é a ponte que conecta você ao Pai. Existem muitos líderes espirituais que não levam você até o Pai, mas fazem tudo para você depender deles, da oração deles, da palavra deles. E eles acabam te dominando e você acaba endeusando essas pessoas. Livre-se desse mal. Isso é um falso evangelho. Isso é um falso evangelho. Livre-se disso, meu irmão. Livre-se disso, minha irmã. Você, como um líder na casa de Deus, deve ser um canal, como Cristo foi uma ponte, para que as pessoas que você lidere cheguem até o Pai Celestial através da oração pela fé. Aquela frase célebre: não de peixe, ensine a pescar. Não de peixe, ensine a pescar. É isso que todo líder precisa fazer. Todo líder espiritual que não conduz as pessoas ao Pai não é filho. Porque o filho, ele veio para nos levar ao Pai. Por isso, nós não nos cansamos de falar da paternidade de Deus na nossa casa espiritual. A nossa pregação tem sido trazer a revelação ao seu coração de que você é filho. E se você é filho, você tem um pai. E que esse pai está à tua espera, pronto para mudar tuas vestes, para te dar autoridade, para te dar identidade, para te dar proteção, para te dar provisão, para te prosperar, para te dar riquezas, para fazer com que você viva a eternidade com Ele, através da santidade. O sistema de Deus é um sistema muito legal. O sistema de Deus é um sistema totalmente legal. Como que funciona o sistema de Deus? Escute isso, amados. Escute, porque agora vem revelações tremendas. Temos um juiz, que é Deus. Temos um advogado, que é Jesus. Temos um acusador, que é Satanás. Temos um réu, somos nós. E a aplicação da sentença do juiz é que vivamos a justiça do seu reino. Precisamos aprender a viver a justiça do reino de Deus. Na justiça do reino não impera a injustiça. Romanos 14, versículo 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando vemos essa justiça do reino em relação ao mundo, escute isso, igreja, vemos quão distante estamos da verdadeira justiça, de paz, de alegria e da vida no Espírito Santo. Vê o mundo quão distante está da justiça divina. Somos tão influenciáveis com rudimentos do mundo, queridos. Porque tudo que não existe neste mundo é injusto. Escute, tudo que existe neste mundo é injusto, queridos. Os rudimentos do mundo, o sistema deste mundo está regido pela injustiça. Eu quero analisar com você um texto tremendo aqui de Isaías, capítulo 59, versículo 14 a 16. Aqui temos grandes revelações, por favor, prestem atenção. Diz assim: os nossos tribunais se opõem ao que é certo. Está falando humano.
Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu. E quem rejeita o mal é perseguido. Olha aqui. Quem rejeita o mal, quem é contra o aborto, que contra o pecado da libertação, da liberação de casamento de pessoas do mesmo sexo, quem vai contra a corrente deste mundo, é perseguido. É perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Escute, igreja. Está falando em relação à igreja. E diz, Deus admirou-se porque nenhum homem se apresentou para interceder, para fazer oração, para ajudar os oprimidos. Então ele mesmo interveio para salvá-los com seu braço forte e a sua justiça os susteve. Uau! Deus viu a injustiça nos rudimentos do mundo e não encontrou ninguém que intercedesse pelos oprimidos. Igreja, onde você está? Intercessores, onde vocês estão? Deus está dizendo, não encontrou ninguém que intercedesse em favor da injustiça que estava sendo causada. O texto nos diz que havia injustiça por todos os lados e não havia nenhum homem para interceder pelos oprimidos. Não havia nenhum intercessor. Deus está puxando a nossa orelha como igreja, amados. Vocês sabem que o direito de justiça dos nossos dias está corrompido. As pessoas estão sendo feridas injustamente. E não há justiça para eles, porque diz a palavra, não há homem. Não há homem. E que aqui representa a igreja para interceder por justiça a causa desses oprimidos. O mundo está caindo em pedaços. Amados, aqui diz, Deus não encontrou ninguém para interceder. Sabe como que você deixa de interceder? Quando você deixa de falar de Deus para as pessoas. Quando você deixa de se congregar. Quando você não leva ninguém à igreja para ter um encontro com Jesus. Quando você não convida ninguém para entrar na casa da paz. Queridos, quando não fazemos a obra de evangelista, significa que nós não estamos intercedendo pelos oprimidos. O mundo está caindo em pedaços. Escute. Estupros acontecendo a mulheres, crianças, violência doméstica, feminicídio, violência na rua, idolatrias, todo tipo de perversão em questões imorais, à luz do dia. Muita crueldade, barbáries, de assassinatos, de crimes, de roubos, de assaltos, de acidentes. O mundo está quebrado, amados. E Deus está nos dizendo nesta noite que o problema é que não há quem interceda por esses. Igreja, desperta, igreja. Desperta do teu
adormecimento. A Bíblia diz: desperta tu que dormes. Discípulos de Cristo, desperta-te. Daqui um tempo vamos voltar com as casas de paz. Como está você, líder? Como está seu coração? Está fervendo pelas almas? Ou está adormecido? Ou está desanimado? Ou está entristecido? Ou talvez, quando voltemos, você vai desistir do seu liderazgo, da sua liderança. Você vai dizer: pastor, por mim chega, não quero mais. Que tipo de remanescente você será quando voltarmos às casas de paz? Como estão os grupos da sua casa de paz? Você está incentivando? Você está movendo? Você está intercedendo por eles? Vamos render contas diante de Deus, queridos. Não vamos passar por inocente diante do juízo de Deus. Deus está nos dizendo nesta noite que o problema é que nós não temos quem interceda por esses que estão sofrendo a injustiça do sistema do mundo. A igreja tem a solução e não exerce a sua função. Por quê? Por quê, amados? A palavra no original é paga, P-A-G-A, paga, que significa intercessor. Literalmente significa intercessor. Isaías 64, versículo 7, diz assim: não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti. Pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Aqui tem uma revelação poderosa. Escuta, igreja. De que esse texto está falando? Ele está falando da oração, amados. A revelação diz: não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, Deus. E por isso o Senhor escondeu o seu rosto, por causa das nossas iniquidades. Do que esse texto está falando? Está falando da oração, está falando da intercessão, do clamor a Deus. Mas escute aqui, por gentileza, porque aqui há um fundamento tremendo que é necessário para ter entendimento, para ter revelação. É uma pérola cujo objetivo é transformar a sua vida nesta noite. O texto diz: não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti. Em outras palavras, o que o texto está nos dizendo é: não se apegam a ti, Senhor. Não buscam clamar a ti, Senhor, mas se apegam a psicólogos, se apegam a pastores, se apegam em amigos, se apegam nos médicos, nas sentenças médicas, se apegam nos bruxos, se apegam nos feiticeiros, se apegam na sorte, se apegam em qualquer coisa, menos em Deus. Por isso, Deus escondeu seu rosto, por causa das iniquidades. Se apegam a qualquer coisa, até no dinheiro, mas não se apegam a mim, diz o Senhor nesse texto. Depois o texto diz: pois escondeste de nós o teu rosto. E aqui temos a revelação que é a cereja do bolo nesta ministração, deste discipulado nesta noite. Pois escondeste o teu rosto de nós. Quando não há oração, escute, igreja, quando não há oração, Deus esconde o seu rosto de nós. Quando Osana deixar de orar, esqueça que vai ter mover de Deus.
Esqueça que vai ter cura, esqueça que vai ter libertação, esqueça que vai ter comprar sem dinheiro, esqueça que vai ter mover sobrenatural. Só está acontecendo isso em Osana, sabe por quê? A revelação da palavra e tudo mais, porque tem intercessores que estão orando. Porque Osana é um altar de adoração, é um altar onde tem sacrifício para ser queimado. Oração, adoração, serviço. Por isso, mas nós precisamos aumentar, crescer mais. Precisamos, como igreja, orar mais. Porque orar mais significa que nós adquirimos mais fé. Quanto mais fé, mais oração. E quanto mais oração, mais poder. Mais poder. Então, queridos, quando não há oração na sua vida pessoal, Deus vai esconder seu rosto de ti. Por isso, amados, tem pessoas que deixam semanas e semanas sem ler a Bíblia, sem orar, sem adorar, sem buscar o rosto do Senhor, e depois vê a necessidade e ficam procurando ali pastores, líderes, e ficam procurando resolver as coisas por seus próprios meios, antes de orar a Deus, rosto no chão, joelho na terra, e clamar a Deus em desespero. Você pode se desesperar, sim, mas se desespere na presença de Deus, em oração, em clamor, em adoração. Desespere-se, chore, esperneie na presença do Senhor. É isso que Ele espera. Para quê? Para você voltar a ter o rosto do Senhor ao teu favor. Por isso, passe o que passe, a igreja Osana precisa seguir orando em todo tempo, e precisa que os seus membros orem, tanto homens quanto mulheres, continuem com braços levantados, sabendo que nosso Deus é ao nosso favor e que somos a igreja dos remanescentes e que influenciaremos a nossa cidade, influenciaremos o nosso território apostólico, expandiremos territórios, inclusive no Brasil e fora do Brasil. Vamos alcançar as nações. O ministério da oração e intercessão precisa crescer na igreja, amados. Não pode se atribuir a 4, 5, 6 pessoas somente, mas a igreja inteira tem que ser uma igreja intercessora. Por isso Deus diz, lá na Bíblia, diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Existem os crentes calendários. Sabe o que é um crente calendário? São aqueles crentes que seguem os dias do calendário e quando é feriado ou estão em férias, deixam de ser crentes, porque não oram, não jejuam, não adoram, porque é feriado ou porque estão em férias. Talvez esses crentes pensem que o diabo não trabalha nos feriados e muito menos não age nas férias, porque o diabo, para esses crentes, talvez esteja também de férias. E nós sabemos que não é assim. O diabo está 24 horas por dia planejando como destruir, como matar a sua vida. O que tem nos sustentado, queridos, nesses tempos de pandemia, foi a oração. Nunca deixamos de orar, nunca deixamos de interceder, nunca deixamos de pregar a palavra de Deus, nunca deixamos de aconselhar as pessoas, nunca deixamos, no momento do ápice da pandemia, queridos, nós estávamos atendendo pessoas, nós estávamos orando pelas pessoas, estávamos ungindo as pessoas, estávamos cuidando das pessoas. Nunca deixamos. Por isso, eu tenho plena convicção, nós vamos colher no seu local próprio, nós vamos colher, vamos ainda comprar sem dinheiro. Mas que isso
Não seja somente uma forma de você dizer, vamos orar porque vamos comprar esse dinheiro. Não, 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 não. Deus quer que você tenha recursos para comprar outros, para construir templos em vários lugares do Brasil e enviar pastores para levarem esta visão ao Brasil. Você tem que pensar grande. Por isso, amados, por causa da oração, da intercessão, do serviço a Deus, não parou, aliás, se aguçou, trabalhamos muito mais ainda. Estamos direto nas redes sociais, estamos no sábado, aliás, estamos no domingo, estamos na segunda, estamos na quarta, estamos na quinta, estamos depois novamente no sábado, na oração da madrugada, estamos no domingo de novo, e assim toda semana, e nenhuma palavra é repetida. Por quê? Porque vem inspiração, porque é uma igreja que ora, é uma igreja que intercede, uma igreja que tem revelação. Vamos crescer em números, vamos crescer em famílias. Amados, vamos crescer com o nosso grupo de jovens, vamos crescer com o nosso grupo de crianças, vamos crescer com o nosso grupo de casais, nas finanças, vamos crescer para adquirir nosso próprio local, para estabelecer um governo apostólico e enviar líderes para todo o Brasil e para as nações. Mas tudo depende da revelação, da oração da igreja. Tudo depende da revelação, da oração. Porque tem fé, vamos orar. E é preciso lembrar que somos altares. Escuta, igreja. Você precisa lembrar que somos altares. E que nesse altar não podem faltar sacrifícios. Oração, jejum, adoração, louvor e serviço são elementos, são as lenhas que queimam no altar do nosso Deus. Quantos de vocês já estão tendo a revelação? Escute aqui. Quantos de vocês já estão tendo a revelação de que estou preparando a igreja para o jejum de janeiro de 2021. Nós vamos jejuar. Enquanto todo mundo celebra o ano, enquanto todo mundo está comendo, bebendo, nós vamos estar jejuando. Dia 1, dia 2 e dia 3 de janeiro de 2021, vamos estar jejuando. Só vamos ingerir água, líquido. No quarto dia até o 12º dia, nós estaremos no jejum de Daniel. Depois nós vamos estar explicando isso, mas já estou preparando. Nós precisamos ser uma igreja que consagra o ano inteiro. E quando as coisas acontecem, já estamos preparados. Já Deus nos antecipou para que toda a provisão do ano já está na nossa estante. Basta apenas a gente acessá-lo. Quantos estão entendendo? Quantos podem me dizer amém? Amados, Deus esconde o seu rosto quando não há oração. Eu vou repetir. Deus esconde o seu rosto quando não há oração. Vejamos o que diz Isaías, capítulo 45, versículo 15. Diz assim: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Escuta, amado, porque eu estou fechando a ministração e aqui tem uma revelação poderosa para a sua vida. Se você entender este momento aqui, para mim bastou a toda a ministração. Sua vida vai ser transformada nesta noite. Escute com atenção. Isaías 45, 15 diz: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Ó Deus e Salvador de Israel. É um Deus que se esconde. A palavra original aqui é satar. Satar significa oculto ou que se esconde. E aqui vem a revelação. O que Isaías está dizendo aqui? Na verdade, deveria ser assim: verdadeiramente, tu és um Deus do lugar secreto.
Tu és um Deus do lugar secreto. Aqui se traduziu por que se esconde. Mas na tradução literal seria um Deus do lugar secreto. Por isso Jesus já nos deu a dica. Quando ele disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando ele disse, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está aonde? No secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará em público. Onde você vai encontrar Deus? Deus se escondeu porque não há intercessores. Mas quando você orar, sabe onde que você vai encontrar Deus? No secreto. Muitas pessoas dizem, esse é o meu lugar secreto de oração. Não, queridos, é Deus que mora no secreto. E você tem que acessar esse lugar secreto. Tem que descobrir como? Através da oração. Contínua e crescente. Você vai conseguir entrar no secreto para encontrar com Deus. Deus se esconde no secreto. Nosso Deus e Pai. Qual é a habitação do nosso Deus e Pai? É no secreto. Você não irá encontrar Jesus nos programas de televisão. Ele também não estará nos lugares onde seu nome não é invocado. Ele não encontrará num coração sujo, com pecado, sem arrependimento. Deus não vai estar ali. Você não vai encontrar Deus nas praças. Você não vai encontrar Deus nos bailes. Você não vai encontrar Deus nas festas. Você não vai encontrar. Sabe por quê? Ele está no secreto. Você, pela fé, através da oração, tem que trilhar o caminho para chegar no secreto. É a única maneira de entrar no secreto através da oração, pela fé e pelo poder do Espírito Santo. Fé, oração, poder do Espírito Santo levam você ao lugar secreto. Por isso, devemos estar cheios do Espírito Santo. Devemos ativar a nossa fé através da oração, alimentar a nossa fé, aumentar a nossa fé pela palavra de Deus, obedecendo-a, entendendo a revelação de Deus. E a grande pergunta aqui, para nós terminarmos, falta só mais um pouquinho. A grande pergunta é, por que ele se esconde? Por que ele se esconde? Porque para buscar a Deus implica matar nossa carne. E Deus não está acessível para aqueles que vivem na carne. Por isso ele diz, se você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Por isso a chave para não pecar contra Deus é estar em vigia e em oração. Por isso diz o texto, vigiar e orar. Constantemente. Vigiar e orar tem a ver com a crucificação da nossa própria carne, queridos. Há uma força satânica impressionante para desanimá-lo da vida de oração e enchê-lo de argumentos para roubá-los dessa poderosa revelação. Queridos, por trás da sua vida de oração está a tua família, está o relacionamento com os teus filhos, está o teu ministério, está a tua saúde, está as tuas finanças, está a tua provisão, está a tua proteção, está a tua vida como um todo. Queridos, escute isso. Muitas coisas que desejamos na vida demandam muito tempo para ser cumpridos. Por isso, muitos acabam desistindo, porque não querem se enquadrar no processo que a vida requer, no processo que a vida nos impõe.
Não querem pagar o preço. Muitos se cansam durante o processo da oração contínua e crescente e por isso preferem buscar a solução por seus próprios esforços e é justamente aí que começa, que inicia o seu processo de derrota. Portanto, queridos, não desistam, porque a resposta de Deus sempre virá. A resposta de Deus sempre virá. Aleluia. Lucas, capítulo 18, versículo 1 diz assim: Então Jesus contou a seus discípulos uma parábola. E aqui está a revelação. Por que Jesus contou essa parábola para eles? Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus está nos deixando esta palavra desta noite para que vocês orem sempre sem desanimar. Assim como Jesus deixou este ensino aos seus discípulos, também está deixando para nós através desta palavra, porque o maligno sempre tratará de nos debilitar, sempre tratará de nos fraquejar para nos desanimar e assim nos distrair e assim nos destruir, colocando argumentos, desfoques do nosso propósito, distraindo-nos, chamando a nossa atenção de diversas maneiras para tirar nosso foco. Por isso a palavra do Senhor diz que os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E vão colocar diversas desculpas, tais como estas, por exemplo. Ah, pastor, eu estou cansado, eu sinto muitas dores no corpo, hoje não vai dar, não posso, eu não tenho condição, eu não sei orar, eu não sou, esse negócio de oração não é comigo, não tenho tempo, não estou com vontade. Ah, pastor, já tenho outro compromisso, não vai dar. Tudo isso para que você não ore. E se estiver orando, para que você se desanime, porque a resposta às vezes pode demorar. Assim como diz o noivo, demorou-se, e pela demora, as 10 virgens dormiram. 5 estavam cheias suas candeias, 5 estavam vazias. 5 que estavam cheias ouviram a voz do noivo. Todas elas ouviram a voz do noivo, mas somente 5 puderam entrar, porque estavam cheias com suas lâmpadas. As outras não poderiam entrar, porque estavam vazias. Enquanto foram para buscar mais óleo, a porta se fechou e já não puderam entrar. Ficaram para a grande tribulação. O que isto nos ensina? Que um remanescente só é remanescente quando tiver a vida do Espírito e quando estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, nesta noite, Jesus está nos deixando esta palavra, esta ministração, para que sejamos plenamente edificados, em nome de Jesus. Amém, amados? Você recebe esta revelação, esta palavra sobre a sua vida? Deixe seu comentário e deixe também seu resumo no grupo que você faz parte do discipulado. Eu quero orar por você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu ministrei esta palavra, Senhor, com grande quebranto no meu coração. Precisamos ser uma igreja intercessora. Precisamos nos dispor mais à oração. Precisamos, Senhor Deus, sair do nosso lugar de conforto e termos mais vida de oração, Senhor. Precisamos nos encher mais do Teu Santo Espírito, porque o mundo nos assedia com tantas distrações. Pai, nós não queremos ser contaminados, porque a Tua palavra diz que somente aquelas que estiverem cheias de óleo subirão, Senhor. E nós queremos subir contigo. Por isso, estamos nos enchendo com a Tua palavra, com a Tua presença, com a presença do Espírito Santo. Uma igreja que ora, uma igreja intercessora. Não queremos deixar os oprimidos ou a injustiça, Senhor, alcançando as famílias de Araucária. Nós queremos ser intercessores para que as famílias desta cidade
se levantem, para que as famílias desta cidade cheguem aos pés do conhecimento da verdade que é Cristo Jesus. E se assomem para sermos uma igreja próspera, frutífera, poderosa, cheio de remanescentes. Receba, Senhor, toda a honra, receba toda a glória, receba todo o poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Receba esta palavra no seu coração. Me permitam fazer um aviso muito importante. Depois de estudar esta palavra, eu quero dizer para você que nós estamos retomando a oração da madrugada de maneira presencial. E nós vamos fazer neste sábado. Todos os sábados. Neste sábado. A partir deste sábado, desta semana, todos os sábados, às 5:30 da manhã. 5:30. Já está claro, não está escuro, estamos em tempo de verão. Então você pode chegar até Osana. E nós vamos estar lá com um louvor, com uma adoração, prostrados, orando. Vai ser um tempo de oração. Precisamos gerar esta cultura dentro de nós. Significa, por que pastor, estava tão bom transmitir, né? Sim, vamos continuar transmitindo terça, vamos continuar transmitindo quinta, mas só até ali. No sábado não haverá transmissão. Estaremos presencialmente no altar do Senhor, prostrados. Leve seu cobertor, leve seu colchonete para você colocar no piso lá, deitar em cima e se prostrar diante do Senhor. Será um tempo extraordinário, de 5:30 às 6:30. Tempo de oração. Nos sábados, escute, será a nossa casa de oração. Todos os pastores da rede têm suas casas de oração. E vários dias. O nosso será sábado, 5:30 da manhã. Casa de oração. Será só um tempo de adoração e de oração e de intercessão. Oração, intercessão, clamor, súplicas por 1 hora em adoração, em prostração total. Queridos, eu já estou ansioso para chegar sábado, para estar naquela doce, poderosa presença do Espírito Santo. Prepare-se, organize-se. 5:30. Vamos fazer então. Nós vamos estar divulgando com banners em todos os grupos para que você não se esqueça. Terça e quinta, normalmente, 5:30, transmissão pelo Face, ok? E sábado será presencial em Osana. Não vai ser transmitido. Então, vai até lá. Demanda esforço. Temos que matar a nossa carne. Lembrem-se disso. Em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, um bom descanso a todos. Em nome de Jesus. Amanhã cedo espero você, 5:30, na transmissão da oração da madrugada. Um abraço a todos.